Muito bem, começando mais uma opinião pela TV Cidade. Veloso, tudo bem com você? Tranquilo? Tudo bem. Eu quero aproveitar, antes de começar o programa, e cumprimentar as mulheres, porque este programa vai ao ar no dia 8, que é o Dia Internacional da Mulher. As mulheres, a quem nós devemos muito, inclusive a vida, e Jacareí deve bastante. Tem uma coisa que precisa ser desenvolvida ainda, que a cidade de Jacareí foi fundada por trabalho das mulheres. Não foram as mulheres diretamente, mas foram as mulheres que pressionaram os maridos para que Jacareí fosse fundada. Portanto, nosso cumprimento às mulheres. Esse é o Veloso, bem informado, hein? Parabéns às mulheres, então. Dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. E finalmente ele vem, né, Veloso? A gente convidou o Maurício Hack para estar no programa conosco e infelizmente ele não pôde aparecer. Estava com um problema de... É claro. Estou num charme, tá? Mas hoje ele veio. Maurício, tudo bem com você? É um prazer ter você aqui, Maurício. Não foi charme, não foi charme. Mas é um prazer grande estar aqui com você, Clemente, e com o Veloso. E a gente tem uma amizade há muitos anos. Verdade. E hoje está aqui na TV Cidade de Jacareí, é um prazer grande. E podendo até estar esclarecendo para as pessoas algumas coisas, comunicando algumas coisas. É muito importante para mim estar aqui com vocês. Para começar, eu quero saber o que houve com você, o que aconteceu naquela quarta-feira, que teve sessão de Câmara, e parece, vamos falar a verdade, está um momento meio conturbado aqui no PSDB de Jacareí, com relação à eleição do diretório, inclusive a própria Justiça Eleitoral acabou aí negando a filiação de algumas pessoas. O que de fato está acontecendo? Mas antes de responder sua pergunta, eu quero também parabenizar pela lembrança, que como o Veloso disse, que vai ao ar dia 8, que é um dia especial, que é o Dia da Mulher, e eu quero aproveitar também e parabenizar todas as mulheres. Como o Veloso bem disse, não tem como, né, Veloso? As mulheres, inclusive o espaço que ela está conquistando hoje, em todos os setores da nossa economia, em todos os setores. Então, parabéns, você, mulher, que é um dia muito especial realmente. Mas, em relação à quarta-feira passada, eu venho já tendo assim, uns problemas de saúde sério. Eu não gosto nem de falar certas coisas, porque às vezes fica difícil você falar, eu estou tendo problema assim, assim, assim. Eu não gosto, mas eu acho que até é um momento de eu estar esclarecendo aos amigos, a todo mundo, né? E é claro que a gente não gosta de ter problema de saúde. A saúde, eu luto por ela muito, na Câmara, em todos os momentos. Onde eu estou, eu luto muito, ajudo muitas pessoas no decorrer do mandato de vereador. Aliás, que as pessoas antes de vereador, me procuram. você também era da área de saúde, né? Você Sempre fui da área de saúde. Então, eu luto e brigo muito com o senhor Hamilton, porque ele não investe na saúde. Não investe. Ele, em 2003, Marco Aurélio, enquanto prefeito, em 2003 fez uma intervenção na Santa Casa, adotou um filho, a partir daí passou a ser de responsabilidade da prefeitura. Adotou um filho, só não quer assumir. Invista. Senhor Hamilton, hoje o senhor é sucessor do Marco Aurélio, invista mais na saúde. Saúde é prioridade em qualquer lugar. Mas eu venho tendo, eu tive depressão, eu tive síndrome do pânico, e muita ansiedade. E esse problema que eu estou tendo, há alguns anos para cá, ele começa a mexer com todo o organismo. A minha pressão vem subindo bastante, o aparelho digestivo, intestinal, e ele mexe. Quando você fica muito nervoso, ansioso, acaba acontecendo isso. E eu venho tendo esse problema. Eu consultei com um psiquiatra, fiz um tratamento, eu achei que eu até estava bem, mas eu parei com os medicamentos, mas agora eu vou retornar, porque eu preciso retornar para o meu dia a dia, com todo mundo, porque todo mundo, as pessoas que me conhecem sabem que eu gosto de frequentar as casas das pessoas, eu gosto de estar junto com as pessoas, eu gosto de estar no bairro com as pessoas, e ultimamente eu não tenho estado. E isso me incomoda. É por causa da política, o Maurício? A SOS Comunidade é um projeto que durou 15 anos, mas eu acho que era o momento de eu mudar de atividade no sentido de ajudar as pessoas. Eu sempre fiz curso profissionalizante. Então, eu acho que hoje é o momento de eu mudar a forma, o que é que eu vou fazer no sentido de social, assistencial, que eu sempre fui dessa área, sempre ajudei as pessoas. Na prefeitura talvez seria a mudança, não?
Prefeitura, eu não entendi. Como prefeito seria essa mudança? Não, eu chego lá já, Veloso, eu acho Deixa eu explicar importante eu para o esclarecer. telespectador. Eu acho importante esclarecer. Explicar ao telespectador que o Maurício Raca é vereador pelo PSDB, pelo partido, né, pelo PSDB, e nós trouxemos aqui exatamente porque o PSDB estava atravessando, eu acredito, um momento um tanto conturbado internamente, não só em Jacareí como em outras cidades, mas nos interessa Jacareí. E aqui na cidade o PSDB está, nos parece, um tanto conturbado. Foi essa a razão do nosso convite a você. Né? Por isso que... É importante até a minha vinda aqui, só não foi possível a semana passada, em função, estava agendado, mas a minha pressão alterou, eu fui ao médico, então eu tive que ficar um pouco de repouso, porque a pressão quando altera, todo mundo sabe. Mas já que você está falando tanto de saúde, uma pergunta que não quer calar em Jacareí, o que você acha dos médicos cubanos aqui? Como é que você avalia? Nós já estamos aí há 2 anos. Eu não confesso que eu não queria fugir à pauta. Eu acho que é interessante saber essa disputa que está ocorrendo. Eu queria conduzir para um lugar, mas tudo bem. Vai acabar o nosso tempo aqui e ele não vai explicar o que está acontecendo no partido. Eu acho que é importante, porque todo mundo quer saber o que está acontecendo no PSDB. Ia ter uma assembleia, uma convenção. Isso essa antes de nós foi cancelada, foi adiada. Houve um problema no partido. Alguém fala, pô, a disputa pela diretoria do partido, pelo executivo do partido, ou pela disputa eleitoral ano que vem. Então, é importante esclarecer. Está certinho. Vamos seguir essa pauta. Eu estava seguindo a linha da saúde. Aqui. Mas é que hoje, na verdade, só para responder um pouquinho da pergunta do Veloso, hoje nós fizemos uma crítica muito grande ao secretário de saúde, que para mim, do município, é uma pessoa, chega a ser incompetente. Porque a forma de gestão dele está, claro, todo mundo vê, está falhando muito no atendimento às pessoas da nossa cidade. E 30 médicos cubanos saíram em férias de uma só vez. Está faltando médico nos postos de saúde. Você viu? Isso em Jacareí. Eu gostei, em Jacareí. Eu gostei do jeito dele dizer, né? Chega a ser incompetente. Eu falo dessa forma. Mas eu falo dessa forma, Veloso, porque um bom gestor, ele tem que detectar o resultado final das coisas. Ele tem uma forma de gestão e ele tem que verificar se está surtindo efeito, se está atendendo as pessoas. De repente, a reclamação é muito. A espera dos exames especializados, dos médicos especialistas, não está bem. Então vamos mudar, vamos conhecer outras formas. Né? O PSDB está aí talvez querendo mudar, e como é que está o PSDB? Hoje eu mandei um recado até para a população, para os amigos todos, na sessão, na tribuna da Câmara, no meu horário livre de 10 minutos, eu falei justamente sobre isso. O PSDB, então, acabei não vindo aqui, eu peço desculpas, né, na quarta-feira passada, mas em função do meu estado de saúde. Mas, naquele dia também, o secretário-geral do partido, que é o Júlio Pires, ele veio até mim com um comunicado de que a chapa que eu montei estaria impugnada. Mas está previsto no estatuto que é passível de conserto algum erro que possa existir na composição da chapa. E eu questionei isso para ele. Ele falou, não, mas o tipo de erro que teve é impugnação. Qual foi o erro? Uma pessoa que não estava filiado, mas estava no passado, mas atualmente não é filiado e fez parte da chapa. Bom, mas não é por aí. Eu falei para ele, porque na verdade existia até está previsto no estatuto. Essa chapa era para disputa do diretório da convenção presidência que estava marcada para o dia 8 de março. Mas aí eu falei para ele que era passivo de conserto e que existiam algumas situações. Eu fiz uma retificação, protocolei na quinta-feira, fiz uma explanação para a executiva que estava ali, para receber, foi feita uma reunião extraordinária para receber a minha retificação da chapa, do erro, né? E explanei, eu falei, eu não tenho a menor intenção, eu não quero, não estou aqui pleiteando ser candidato a prefeito. O que eu quero é montei a chapa, eu quero participar do diretório
em uma situação diferente do que é hoje, porque hoje o Isaías tem a maioria. Você vira como presidente nessa chapa? Não, Você... não necessariamente também eu ser presidente. Sim, eu nosso tenho a maioria. E sim, eu tenho... Elege-se a chapa e depois a chapa que escolhe o presidente. Que escolhe, primeiro elege o diretório. Depois o diretório eleito elege a executiva, o presidente, secretário, E esse diretório, quantas pessoas são? São 39 membros o diretório. Mas é o seguinte, vamos supor que uma da chapa tenha um pouco, vamos pôr 60%. A outra chapa teve 40%. Ela não fica de fora. Os 40% que ela teve de voto seria 40% de representatividade no diretório. Então, não fica totalmente uma chapa de um ou de outro. Vai existir uma união. Mas o que eu quero deixar bem claro a todos, não existe briga no PSDB. O PSDB está unido. O PSDB está se fortalecendo cada dia que passa. Eu só não posso concordar com algumas coisas, o que é natural. Cada um tem um pensamento. As pessoas têm um jeito de ser e de pensar. Eu tenho o meu e eu tenho que discutir. Eu posso estar convencendo as pessoas, como a outra pessoa também pode estar me convencendo de uma outra situação. O que é natural e democrático. O que nós estamos fazendo nessa convenção, inclusive, no sentido até de trazer mais os filiados a participarem. São quantos hoje, Maurício, no PSDB? Hoje são quase 3 mil pessoas filiadas. Pessoas que nunca tinham participado de qualquer tipo de informação sobre o partido. Por que a Justiça Eleitoral rejeitou a filiação de algumas pessoas? O que aconteceu? Existia, por exemplo, uma quantidade de pessoas que eu fui filiando ao longo do tempo. Inclusive, até meus assessores estavam nessa remessa de pessoas filiadas. O pessoal da executiva alegou que seria filiação em massa se eu protocolasse todo de uma só vez. Não seria essa a intenção para interferir na convenção. Maurício, nós estamos numa discussão bastante técnica. Seria interessante para o telespectador que a gente fosse para uma parte prática. Por exemplo, nós estamos o ano que vem é um ano eleitoral municipal, né? Nós temos aí os partidos que vão se apresentar, e o PT, que hoje tem hegemonia em Jacareí, pode ser que chegue numa situação que é fácil para outros concorrentes de trabalharem. Mas você sabe que o PT trabalha bem quando se trata de eleição. Eles podem ser ruins de governo, mas de eleição eles são bons. Então, não seria a hora do PSDB e outros partidos se unirem, entenderem bem o esquema, porque isso vai ser, eu acho que é uma oportunidade que vem aí. O PT desgastado com todos esses escândalos, não tem um nome ainda com força, a menos que o Marco Aurélio possa voltar, enfim. É uma oportunidade que um partido, não só o PSDB, como outros partidos de oposição, se quiserem ganhar espaço, tem que se unir e trabalhar correto. Você concorda com isso? Veloso, você falou certinho. A minha preocupação é justamente o que você acabou de falar. Até porque, o Maurício, e você responde depois do intervalo, por gentileza, quando se fala que não há crise no partido em Jacareí, mas em razão desses problemas que aconteceram, quer queira, quer não, o pessoal da oposição cai batendo em cima, né? E isso acaba atrapalhando, de certa forma, essa imagem do partido na cidade. Mas você fala depois do intervalo, pode ser? Não sairei de volta já. Muito bem, de volta aqui com a nossa opinião pela TV Cidade Conosco hoje, o vereador do PSDB, o Maurício Raga, falando sobre o que está acontecendo no partido e também na política local. Maurício, você lembra aí da pergunta do Veloso, da colocação dele? Você sabe uma coisa que eu fico triste, Veloso e Clemente? De ser o único do PSDB. Gostaria, lógico, que tivesse outros companheiros, tivesse sido eleito. Não foi possível. Tem o Edgar Sazak. Quantos votos, Maurício, nessa eleição? 2.430. Não, em campanhas para vereador você sempre foi muito bem votado. Na última que eu disputei, eu também fui, graças a Deus, o mais votado. Em 2000, né? Depois eu não disputei mais para vereador, voltei agora e fui de novo o mais votado. Para mim é uma satisfação grande. Eu tive 2.505 votos. Olha a diferença. Eu disputei a última para vereador em 2000, a anterior, 2000. 2.505 votos, no ano 2000. 12 anos depois, eu retornei como vereador, fui o mais votado de novo. 2.430.
Mas nessa eleição última, em 2012, 1/3 deu branco, nulo e abstenção. Isso mostra a insatisfação do nosso povo com essa roubalheira, vendo esses políticos bandidos, ladrões. Então o povo nosso está completamente revoltado e com razão, não tira a razão não. 42 mil pessoas em Jacareí deu voto branco, nulo e abstenção. Coisa de louco. Mas, respondendo a colocação do Veloso, que foi muito bem feita, o PT, aliás, a minha preocupação é essa. O PT está desgastado a nível nacional, é muito desvio de dinheiro, é muitas pessoas envolvidas, é muito dinheiro no bolso de poucos. Todo mundo está acompanhando aí pela imprensa da Petrobras, que todo mundo está vendo. Mas eles estão desgastados, mas não estão mortos. E é essa a minha preocupação, que não adianta se hoje dividir com vários candidatos a prefeito aqui na cidade. O PT leva vantagem porque ele já tem um percentual fixo dele, que são militantes, pessoas petistas, e mais alguns bairros que ele fez benefício, que é normal, fez obras, fez asfalto, construiu uma creche, enfim. Então ele tem um percentual dele. E se o lado de cá, o lado da oposição, o lado que luta para tirar aquele que está fazendo mal para a cidade, que é esse governo, e nós sabemos disso. Mas eles nunca são eleitos com total maioria dos votos, e sim com um percentual, pela própria divisão. Se nós, do lado de cá, dividirmos, sair vários candidatos, eles têm uma grande chance de ganhar novamente. E é isso que eu estou lutando junto ao PSDB, estou levando essa ideia e essa luta. Por quê? Eu quero promover a união de todos que são contra esse governo, para que saia um candidato, um contra um. Coisa que até o Isaías, na entrevista que foi dada aqui, eu me lembro muito bem, que eu assisti, sempre assisto o programa de vocês. Obrigado. No sentido de que ele, quem não quer o PT, vai escolher um outro da oposição. Um outro quem? Quantos ele espera ter? Então tem que promover a união. A minha chapa que eu estou montando é para que, se eu ganhar, se Deus quiser, o controle do partido, a maioria, não é o controle, é a maioria, mas que eu possa estar conduzindo o processo eleitoral de forma de unir a oposição. Quem vai ser o candidato a prefeito? Não estou pleiteando. Estou pleiteando. Não quero, chegou até maldade, boatos na rede social, Veloso, só desculpa, e Clemente, de dizer que eu estou lutando para benefício pessoal e que eu quero sair candidato a prefeito. Em momento algum eu disse isso. E eu já conversei até com a executiva do partido, foi registrado em ata e foi publicado na rede social, que o Maurício disse que não está pleiteando e não quer ser candidato a prefeito. Eu gostaria de concluir o seguinte: você falou das manobras que às vezes o partido faz, que o PT não está morto e tudo mais. Você sabe que na mini reforma política, que já está em andamento, aliás, hoje teria uma votação bastante importante, fala-se até em prorrogação de mandatos. Você acha que isso vinga? Porque se realmente prorrogar por mais 2 anos os mandatos dos prefeitos e vereadores, a coisa vai mudar totalmente o cenário e há tempo deles se recuperarem. Claro, o deputado Samuel Moreira, ao qual eu apoiei, foi eleito, teve uma votação muito expressiva, ele era estadual, foi para federal e teve mais de 200 mil votos. Ele esteve em Jacareí 2 semanas atrás e nós tivemos um bate-papo muito gostoso, no sentido de ele estar explicando sobre o que está acontecendo em Brasília sobre a reforma política. Tudo que acontecer agora, alguma mudança, não é para esse, é para o próximo mandato. Então não tem essa possibilidade hoje de prorrogar por mais 2 anos, no caso. Existem discussões de partidos lá em Brasília, que cada um dá uma sugestão. Mas existe essa possibilidade de não haver mais reeleição. O que eu entendo que tem que seja bom. Porque quando um prefeito, por exemplo, ele está no primeiro mandato, quando ele é reeleito, ele dá uma relaxada. Então, não é bom isso. Não é bom para quem? Para a cidade, para as pessoas. Mas se não houver reeleição, então ele já relaxa de cara.
dentro desse raciocínio. Não, mas daí ele vai ter interesse em eleger alguém, um sucessor. É diferente. Que pode ser no segundo mandato. Bom. Maurício, voltando ainda aqui na esfera de Jacareí, digamos que, de repente, o Isaías seja reeleito presidente do partido aqui na cidade. E surgiu um boato de que você poderia deixar o partido e ir para um outro partido para ser candidato a prefeito. Isso pode ocorrer? Muito. Você sairia outra vez candidato a vereador na chapa do Isaías, se fosse o caso? Muito bem lembrado. Existe outro boato nas redes sociais de que, se eu não ganhar, por exemplo, lá na convenção, eu sairia do PSDB, iria para um partido para disputar para prefeito. Eu estou dizendo aqui, esclarecendo a vocês e a todos que estão nos vendo. Eu não sou candidato a prefeito. Eu não saio do PSDB. Eu me identifico com o partido. Eu gosto do partido. O partido é feito de pessoas boas, bem intencionadas. Rodrigo, tá gravando e eu aí. vou ficar no PSDB, ganhando ou perdendo, porque eu acabei de dizer, não tem briga. Nós estamos unidos e se fortalecendo cada vez mais para tirar quem está fazendo mal para a nossa cidade. A partir dessa convenção, não interessa quem ganhe ou perca, nós vamos continuar trabalhando. Nós vamos reunir pessoas, e eu vou trabalhar nisso, para unir a oposição. Formar um bom plano de governo, que a gente conhece as necessidades. Eu estou na política há mais de 20 anos, trabalhei no governo do Estado, trabalhei na Assembleia como deputado, fui secretário municipal, vereador. A gente tem um pouco de experiência que eu quero trazer essa experiência conduzindo os trabalhos, comandando o partido e trazer essa experiência para que nós possamos ganhar e tirar quem está fazendo mal para a cidade. Dentro dessa sua ideia de união, dentro dessa ideia sua de não reeleição que pode acontecer, que você é favorável, existe alguma possibilidade de sair uma chapa, você, eu e Isaías juntos? Um candidato a prefeito e outro candidato a vice? Você é favorável, seria favorável a isso? Veloso, eu sou um soldado do partido. Eu sou um soldado do partido. Eu não tenho a pretensão de sair candidato a prefeito. E nem, mas o povo pode querer. E nem a vereador eu queria mais. O que eu quero é conduzir os trabalhos para tirar quem está fazendo mal para a nossa cidade. Hoje eu não gostaria até de estar disputando, mas se o partido, se as pessoas quiserem que eu saia alguma coisa, eu saio. Que é o caso até de vice do Isaías. Olha não só. tem o menor problema. Vamos repetir eu sairia isso. Você sairia? Eu sairia. Se tiver numa pesquisa mostrando que uma chapa de Isaías, prefeito, e Maurício vice, eu poderia sair, que teria mais chance, no caso, de ganhar a eleição e tirar. Minha prioridade é tirar o PT da cidade, que está fazendo mal para a cidade. A minha prioridade é a minha cidade. Isaías, eu gosto de Jacareí, eu moro aqui, isso há quase 40 anos, que eu tenho, Solange está aqui do meu lado, minha esposa, e eu tenho 38 anos, quase 38 anos de casado. Já que você se baseia em estatísticas, na eleição para presidencial, se bem que é outra conversa, não? Mas só nós temos um parâmetro, que o PSDB foi mais votado que o PT em Jacareí. Jacareí tem uma tendência muito grande, isso já em outras eleições, mesmo com o PT num auge e tal, o PSDB sempre ganhou em Jacareí, a nível nacional. Agora, quando chega para prefeito, aí entra a situação de dividir. Que as pessoas, Aí dividiu, a chance do PT é maior do que a da oposição. Então, tá, é por isso que eu estou trabalhando para ter um candidato contra um. É isso que eu quero. Maurício, tirar quem está fazendo mal para a nossa cidade. Isaías, candidato a prefeito pelo PSDB. Júnior Raad pelo PR. Dr. Joaquim Ferreira Neto já disse que é candidato pelo DEM. Pelo DEM. E já vem também, já se fala o nome da Ana Abreu. Como fica isso? Espera um pouquinho. Imagina se eu saísse... Isaías e Maurício Raca junto, derruba esse povo todo. Não, mas vamos conversar e discutir esse assunto com todos. Com o senhor Júnior, que é uma pessoa boa, com a Ana Abreu, que também é uma educadora, é uma pessoa que eu admiro muito. Então, nós temos pessoas, como é o caso do Dr. Joaquim também, é uma pessoa que não posso deixar de falar dele também. Nós estamos esgotando nosso tempo aqui.
E rapidinho, já, passa rápido, né? Passa rápido. Inclusive, o Maurício, o seu colega de vereador de vereança aqui, o Edgar Sasaki, do DEM, entrou com um pedido aí para homenagear o colega do seu partido aí, o deputado estadual Hélio Nishimoto. E foi rejeitado pela Câmara. Que deselegância, hein? Isso é falta de educação. Eu fiquei Ou então não podia vazar. muito chateado. Isso, porque a votação sempre foi secreta. Foi secreta, e foi secreta, mas eu fiquei muito chateado. Que é um absurdo também, né? Não, é um absurdo. Não pode ser secreto. Inclusive, não deveria ser secreto, né? O ruim de tudo isso não foi a rejeição, que é um direito que todo mundo tem que rejeitar. Agora, deixar vazar isso realmente é Já uma que é secreto. grosseria sem tamanho. Mas Veloso e Clemente, é o seguinte, eu sempre votei favorável quando qualquer vereador, seja da oposição ou não, apresente um projeto dando título de cidadão para alguém da preferência dele. Eu sempre fui solidário a essas pessoas. Na hora que o Edgar apresentou lá, eu pensei também que estaria tranquilo. Depois que eu vi o resultado, eu fiquei tão chateado, porque a oposição vive falando que tem que pedir verba para o seu deputado, para trazer aqui emendas parlamentares, não sei o quê, não sei o quê. E vem me recusar o título de cidadão para o deputado Hélio Nishimoto, que é muito atuante aqui na nossa cidade. Foi ridículo a atuação da oposição. Eu não sei quem votou contrário, porque é secreto. Mas você, meu amigo, que votou contrário, olha, estou chateado. Entrevistamos aqui o vereador Maurício Raco do PSDB. Maurício, por favor, leva o meu abraço ao Quinzotti, seu cunhado, que nunca mais ouvi, amigão da gente. Ele está na roça, como ele gosta, né? Tá, obrigado por ter atendido o nosso convite. Finalmente apareceu, né? Saudável, graças a Deus. E vamos graças a Deus. Obrigado a você. Então a gente convidar o Hélio Nishimoto para uma... Já está convidado e já está confirmado a vinda. Na próxima semana. Ele é uma pessoa atuante, ele traz verbas aqui através de emenda parlamentar e traz muitas coisas aqui para a cidade. Eu faço questão só de encerrar minha fala. Hoje, o orçamento da cidade de Jacareí chega a quase R$1 bilhão. É questão de gestão, meus amigos. É questão de esse prefeito saber fazer planejamento, verificar as prioridades e ter gestão e respeito com o dinheiro público. Aí de volta semana que vem com o nosso bilhão. Obrigado e até lá. Tchau, pessoal. Obrigado. Boa noite. Até a próxima.